Olá, boa noite. Bem-vindo você que vem chegando aqui para a nossa live de hoje. E começando, desembargador Baltazar, sempre me dando a honra, pontualíssimo. Boa noite, como vai o senhor? Dizendo ao pessoal, desembargador, que hoje eu conto com a ajuda do pessoal da ITA Digital, na pessoa do Rogério, que está cuidando do Spotify para mim. Então, as lives, depois tem o seu conteúdo transformado para o Spotify e vocês podem acessar como playlist. Tá? E também tem conteúdos inéditos, viu? Acessa lá no Spotify com meu nome, Lisandra Colossi Oliveira, que já tem uma pequena lista já à disposição. Bem-vindo, Marcos. Tchau, você está aqui também. Bem-vinda, querida. Tudo jóia? Me escutam bem? Olha, a Ana entrou também. Bem-vinda! Ana também chegou, bem-vinda. Lourdes, Alisson, bem-vindos. Querida. A Ana Castro entrou com o próprio nome, fofa. Ah, agora a Ju chegou. Deixa eu chamar a Ju. Nossa, que prestígio, tudo bem, Rafa? Como vai você? Vou chamar você, Ju. Bem-vindo. Pessoal que eu tenho agora uma playlist também no Spotify com com as lives. E aí, Olá, Ju, boa noite. Como é que tá você? Thaís, boa noite. Eu estou bem, e você? Tô ótima. O som tá bom pra você? Para mim tá. Tá? Dá pra ouvir esse sonzinho de jazz no fundo aqui? Dá também, tá maravilhoso. Bem-vinda, Ju. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Para A mim é alegria é uma toda honra. minha. A alegria é toda minha, amor. Tem um monte de Jane gente está legal aqui. chegando A Jane e o já chegou. Tudo bom, isso. Jane? Bem-vinda. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, discutindo um pouquinho. Discutindo não, vamos mudar até a linguagem, né, Ju? Trazendo um pouquinho daquilo que a gente tem construído, eu e a Ju, conversado sobre os acessos à justiça, né, nesse balance entre uma advocacia consensual e uma advocacia litigante, muitas vezes necessária. Estou só esperando dar mais uns 2 minutinhos para a gente te Pra apresentar gente, para as tá. pessoas. Cadê? Trouxe seu vinho, Flor? Na verdade, obrigada. Na verdade, eu trouxe Aqui. uma tacinha para a gente brindar, mas eu coloquei Aham. água. Tá, então. Porque, enfim, tá aqui. Aham. Deixa eu pegar aqui. Olha, eu quero brindar a nós que somos advogadas e a todos os advogados presentes e magistrados. Hoje é nosso dia e nada como a gente poder falar do direito com alguém que gosta do direito como a Ju e entre juristas aqui que estão entrando. Olha, Martinha, bem-vinda, Martinha. Obrigada, Yuri. Eu também adoro você, por sinal, estou com saudade de todo mundo da prefeitura. Trabalhei lá um tempo, sempre fui muito bem recebida e respeitada. Tenho muita saudade desse tempo que eu trabalhei lá. Tá vendo? Ô, Ju, eu acho que a gente vai se apresentando até para prestigiar quem já chegou, quem não me conhece, quem não, né? A gente se Claro, apresenta, tem os seus convidados, tem os convidados que vieram pela nossa conta do Insta também. Então, eu vou começar dizendo que muito bem-vindos todos. Eu sou Lisandra Colossi Oliveira, advogada, hoje muito mais uma advogada consensual, mediadora extrajudicial pela ESA. A Juliana foi minha professora, uma das minhas professoras, né? falando Tem que ser. assim, ela já veio formada, gente, já veio formada. Não, mas eu preciso devolver. Eu gosto de reconhecer quem contribuiu na minha estrada. Então, hoje me sinto mais do que nunca também mediadora nesse período de pandemia. Tive a possibilidade de realizar algumas negociações, não bem mediações, em função de questões várias, mas a mediação me apaixonei, então estou aqui hoje, estou presidente da Comissão de Mediação, Arbitragem e Práticas aqui da Subseção Lauro, com o nosso presidente querido Ângelo Ramos, um beijo para ele que deve estar entrando aí, e membro da Comissão de Mediação junto com a Ju. E agora a Ju se apresenta. Obrigada, Liz. Eu quero dizer que eu fico muito feliz de estar aqui com você. De fato, eu me sinto honrada, porque você é uma
profissional séria, dedicada, estudiosa. Me lembro quando nós nos conhecemos, que foi curso como Bezula, foi promovido por Lúcia. Então, nós Verdade. conversamos, nos apresentamos, nos conhecemos e a vida foi muito boa, porque possibilitou esse reencontro na comissão, onde nós Isso. identificamos várias questões em comum e desejo realmente fazer várias coisas juntas e essa live aconteceu. Eu espero que seja um projeto, que outros projetos venham também. E é isso. Então, eu fico muito feliz. E como a doutora Lisandra, né? Hoje nós somos mais do que nunca doutora. É verdade. De orgulho pela advocacia. Então, eu vou me apresentar. Meu nome é Juliana Guanais. Eu sou advogada, eu sou mediadora, eu sou professora universitária, trabalho com mediação de conflitos, sou mediadora, estou com Lisandra, estamos juntas na comissão de mediação da Ordem dos Advogados, então, sou coordenadora da Câmara de Mediação, e durante toda a minha trajetória profissional, essa é a verdade, eu me dediquei para estudar não só mediação, mas todos os métodos que não fossem necessariamente o processo judicial. Então, arbitragem, mediação, justiça restaurativa, negociação, sempre eu busquei fazer essa dedicação, isso sempre me interessou bastante. Então, sejam muito bem-vindos. Estou vendo aqui a Prefeitura Barra do Vilhas, na instante falei da Prefeitura, de quando eu trabalhei aí, obrigada. Alana, nosso subprefeito, uma prefeitura muito competente. Meus alunos estão entrando, Monique, João. Muito obrigada, gente. É tão bonito isso, né? Quem nos acompanha assim, na nossa trajetória, eu acho que, sabe, Ju, uma coisa que eu aprendi, né? Aprendi até num grupo que faço parte também religioso, dizendo que a gratidão é das virtudes mais difíceis, mas das mais bonitas, né? E eu acho que a gente ter gratidão às pessoas que estão na nossa jornada é lindo. E o pessoal todo te acompanhando aqui, tô acenando para todo mundo aqui em seu nome também, porque às vezes a gente não enxerga, tô acenando para todo mundo que tá entrando aqui. Martinha, pode trabalhar e ficar de olho. A gente vai fazendo um pandan aqui, não tem problema nenhum. Doutor Tassos, nosso partner aqui do escritório, bem-vindo também. Bom, Ju, eu acho que a gente já pode entrar na temática um pouquinho pessoal, né? Hoje o tema aqui é quente e extenso. Hoje o tema é um tema quente. Vamos lá, a gente tem muita coisa para falar, fica à vontade. Vamos. Eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho da questão da alteração do CPC, do artigo 3º, e como isso que, na verdade, foi o pano de fundo, ou, digamos, o nosso substrato legal para essa live de hoje, né? Exatamente. É sempre bom a gente ter essa noção. No momento que a gente se propõe a trazer um equilíbrio entre o litígio e o consenso, a gente remete isso ao nosso sistema multiportas. Então, o nosso Código de Processo Civil, tem algumas pessoas que não são da área, por isso que eu vou destrinchar um pouco. Então, o nosso Código de Processo Civil, ele foi atualizado, na verdade é um novo código, e ele foi publicado no ano de 2015. E esse código trouxe algo muito novo. Veja, um Código de Processo Civil é feito para o processo civil, para o processo judicial, mas mesmo assim, no seu artigo 3º, ele anuncia... Oi, Ramon, obrigada por estar aqui. Ele anuncia um novo sistema, que é o nosso sistema multiportas. Então, o que significa isso? Significa que nós podemos utilizar sempre o processo judicial para resolver as nossas questões. Ou seja, nada será excluído de apreciação jurisdicional. Mas, sempre que a gente quiser, a arbitragem está permitida na forma da lei, que é um processo. Além disso, os métodos consensuais, dentre eles mediação, conciliação ou outros métodos. Então, veja, como a doutora Lisandra falou, existe uma base para isso poder acontecer, que é uma base legislativa, que foi o artigo 3º do Código de Processo Civil. Não que isso não pudesse existir antes, existia já, mas existiam questionamentos sobre pertencer à seara jurídica ou não, pertencer a um advogado ou não, serem necessários para resolver um conflito ou não. E eu acho que esse artigo foi muito feliz
porque ele realmente coloca um ponto importante para dizer não, é jurídico, não só é jurídico, como deve ser estimulado por advogados, defensores, promotores. Então, isso que eu estou falando aqui são palavras que existem no artigo e que efetivamente a gente traz. Então, qual é a realidade hoje? Hoje a realidade é o advogado, ele já não é apenas um resolvedor de conflitos. Eu já estou antecipando. Ele não é mais apenas um harmonizador de processos. Ele é também, e ele deve ser visto como um resolvedor de conflitos. E para resolver conflitos, ele tem várias portas que ele pode acessar. Ele pode ir para o processo judicial, ele pode ir para a arbitragem, que são processos onde uma terceira pessoa decide em nome das partes. Ele pode também ir para a harmonização, a conciliação, as práticas colaborativas. Ele pode migrar para um processo autocompositivo, que são processos onde as próprias partes decidem. Então, a questão é como vamos fazer esse equilíbrio? Como saber qual processo utilizar? O que é mais vantajoso ou menos vantajoso? Né? E como também não criar mitos nem estigmas, e sim entender que esse sistema existe. Nossa, Ju, a gente está em uma sintonia tal que eu ia dizer exatamente isso. Mas antes de eu dizer, deixa eu cumprimentar minha amiga Camila Trabuco, que entrou aqui. Bem-vinda. Doutora Cristiane Cordeiro, Raquel Toss, Paola, linda, do meu grupo das práticas. Gente, sejam muito, muito bem-vindos, tá? Ao longo da exposição, a gente vai vendo aqui para poder saudar vocês, mas às vezes a gente se perde porque quer conversar aqui o conteúdo e fica doido para falar com as pessoas que estão presentes também. É um balance, o primeiro balance é esse, né? Entre a gente trazer o conteúdo que a gente quer levar, ao mesmo tempo saudar os amigos. Mas, Ju, eu estava pensando nisso depois da nossa conversa de hoje, em relação à advocacia litigante. Porque acaba que, como nós somos, assim, promotoras, vamos colocar assim, entre aspas, né? Da advocacia consensual, da advocacia colaborativa, da mediação, dessa via consensual. E qual a diferença, gente? A diferença é que numa advocacia consensual ou numa utilização de um método autocompositivo, como Juliana falou, como o Ju falou, vou tirar o doutor aqui, que estamos aqui entre amigas, como o Ju falou, as partes vão chegar na solução. Então, elas estão com um conflito, elas têm uma questão a resolver, elas buscam o advogado para a solução. Por isso, o advogado não vai dar uma solução pronta, ele vai ajudar essas partes a percorrerem um caminho de solução. E isso pode ser benéfico por N motivos que a gente já vai falar. Porém, paralelo a isso, não é uma questão de demonizar, de tornar uma coisa assim errada ou assim com uma carga negativa a advocacia litigante. Não, eventualmente é necessária, mas até a forma de você litigar, dado que a gente tem o sistema multiportas e dado que nós estamos num período de pandemia e vamos entrar no período pós-pandemia em que a gente compreendeu coisas que de repente para alguns já eram óbvias, né, Ju, que a gente falava hoje, que somos todos interdependentes. Um depende do outro necessariamente, não tem como. Nós não vivemos isolados, nós não vivemos em bolhas. O vírus está aí para provar isso. Então, assim, até a sua forma de litigar, ela pode ser renovada, né? Então, assim, eu fico vendo, Ju, às vezes, colegas que tomam brigas pessoais entre si em função de clientes. Isso não é raro, não. Isso não é só em família, não. Eu vejo, às vezes, até na área empresarial, que as pessoas costumam dizer que é mais fria, mais racional. Eu vejo advogados, às vezes, assim, se enchendo de ódio um contra o outro. Então, assim, eu acho que é um momento para a gente, pelo menos, parar e pensar, né, e qual é o tipo de advocacia que eu quero até para a minha vida, para o meu bem-estar, para a minha saúde emocional, para a minha saúde laboral, para uma saúde social, porque quanto melhor nós nos integrarmos, melhor vida nós vamos ter. E conflito, minha gente, não se iludam. Conflito todo mundo tem. Conflito acontece quando alguém bate na porta e de repente o marido não abre, atrapalha a sua gravação de live, de repente, enfim, mínima coisa pode gerar é normal. Onde há dois, eu tenho uma frase que eu vou usar num livro, onde há dois, há conflito. Não tem como não, porque são as diferenças, são as formas de a gente estabelecer pontes, às vezes as pontes não se estabelecem, a gente cria um muro. Então, tudo isso, todo esse pano de fundo está servindo para essa nossa live de hoje. E é dizer
que litigar não é uma coisa demonizada, mas litigar hoje é uma das opções e não necessariamente, é preciso dizer também, a melhor. Né, Ju? Vamos falar um pouquinho disso, das Sim, formas, né? exatamente. O que é que eu falo sempre? Na verdade, a gente tem todos esses processos e o advogado ele tem que saber como é que ele vai utilizar. E para isso, a gente diz que esses processos hoje em dia são chamados de adequados. Aí a primeira Isso. coisa que a gente tem que levar em consideração é que meios adequados não são apenas os meios autocompositivos, como mediação, conciliação, entre outros. Isso. Adequados são todos, inclusive heterocompositivo e processo judicial. Por quê? Porque ele tem que se adequar a um processo, ou ele tem que se adequar a um conflito, ele tem que se adequar a alguma situação que necessita, que carece de uma resolução. Então, vamos lá. Para isso, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente observar que diz respeito é, diz respeito ao conflito em si. Ou seja, eu preciso analisar qual é o meu conflito, para a partir dele poder efetivamente identificar qual é o método mais eficiente que eu posso e que eu devo utilizar. É um ponto que eu acho que é importante a gente levar em consideração. Então, a primeira coisa é, eu acho que está dando alguma interferência aqui. O seu, Ju, o seu som podia estar um pouquinho mais claro. Eu não sei se é o computador ou se é o microfone ou a falta de microfone, se você quiser experimentar. Enquanto isso, eu vou saudando quem entrou aqui, a Valéria, minha querida advogada, que colabora com o Colossi Oliveira, bem-vinda. Doutor Leonardo Maia, também presidente da Subseção de Eunápolis, bem-vindo. Nossa, tem muita gente bacana aqui entrando. Sim, eu quero aproveitar o seu gancho para falar uma coisa. Veja só, essa questão da adequação Você está me ouvindo melhor? O som tá bom para você ou o meu som? Agora está ótimo. Está ótimo. Eu vou aumentar Pode um falar, pouquinho que aqui depois eu também. vou retomar esse ponto do conflito. Tá. Não, porque isso que eu estava dizendo, da adequação, né? Por que a doutrina e, inclusive, em determinadas partes da legislação está dito métodos adequados? Adequados porque, como o Ju está dizendo, adequado àquele conflito em específico. Não existe receita de bolo. Não existe, isso aqui é para família. Isso aqui é para empresarial. Isso aqui é para imobiliário. Não é assim. Cada conflito traz suas características próprias. Quanto mais a gente estuda, né, Ju? Mais a gente vê isso. E eu estou tendo a oportunidade de fazer o curso de mediação transformativa com Adolfo Braga, que é um... Peraí, caiu aqui. Da Adolfo Braga, tem até o livro dele, está aqui no fundo, vou mostrar depois. E ele estava dizendo, gente, parem de pensar que as coisas já vêm prontas. Não vêm prontas, elas vêm completamente bagunçadas. E encontrar o método adequado é mais ou menos como... Eu conto também, Ju, eu tenho usado essa figura, eu gosto muito de mitologia, né? Para ilustrar para as pessoas que não são da área como é que é o trabalho do advogado. Eu vou contar aqui também, que eu não te contei isso hoje de tarde, de manhã, mas eu vou te contar agora. Psique e Eros, na mitologia, se apaixonaram, né? Só que Psique era humana e Eros, um deus do Olimpo, filho de Afrodite, logo de quem? E Afrodite ficou muito raivosa porque Psique tinha toda uma beleza própria e ela falou, não, ela não pode competir, né? Ela tem que ser digna, ela não pode entrar no Olimpo, não pode competir comigo, ela tem que ser digna de estar enamorada de um deus olímpico, né? Então, o que ela fez? Ela deu várias provas para Psique. E essa que eu vou contar agora, eu vejo como nosso trabalho. Ela mandou um saco imenso de grãos, todos misturados. Então, assim, lentilha, grão de bico, feijão, imagine o que você quiser, tudo misturado. E disse assim, separe. Tipo, se vire. O cliente, quando chega no escritório, minha filha, ele traz um saco de grãos pra gente. Exatamente. É tudo misturado, entendeu? E aí, o que Exatamente. É tudo misturado. Então, o que acontece? Quem ajudou o Psique a resolver essa situação? As formigas. Então, as formigas foram lá e foram ajudando a separar os grãos conforme a sua categoria. E é mais ou menos o trabalho do advogado. Isso aqui é jurídico, isso aqui é emocional. As coisas se interpenetram. Às vezes, eu vou ter que chamar um mediador para um pontinho X da questão. Às vezes, eu vou ter que entrar com uma demanda, porque senão o direito pode perecer. De repente, tem ali uma questão de prescrição. Então, pensar fora da caixa não é somente dizer assim, eu sou advogado consensual, não litigo mais. Não é só isso não, minha gente. É saber manejar, é saber fazer uma anamnese. É como quando você vai ao médico e de repente você chega lá, eu tô com uma dor no coração. Não é só uma dor no coração, ele vai passar um check-up completo para você, vai ver todo um bom médico, né? Todo o seu histórico,
para poder chegar num diagnóstico. O advogado também, ele vai ter que coletar aqueles dados ali e fazer uma anamnese do que o cliente está trazendo. Eu acho que isso, para mim, é o pressuposto da justiça multiportas. E essa comparação que você fez, a área médica, eu vou pegar exatamente esse gancho para poder retomar a questão. Então, quando a gente faz adequação em relação ao conflito. Para eu poder analisar essa questão do conflito, eu digo que é como se fosse cada dor um remédio. Então, o meu conflito é a minha dor. E o método é o que vai efetivamente tratar aquela situação, aquela circunstância. E nesse caso, sim, quem vai indicar é o advogado. Então, vamos parar com essa ideia de que a pessoa vai chegar no escritório do advogado dizendo: ah, doutor, eu adoraria fazer uma mediação. Isso não vai acontecer. Porque, primeiro, para os advogados isso já é novo. E para a sociedade, mais ainda. Então, as pessoas vão chegar lá: doutor, eu estou com esse problema, eu preciso resolver, eu quero entrar com o processo. É o normal, é o natural. Eu acharia estranho receber um cliente que dissesse: doutor, eu quero fazer uma mediação. Eu diria: graças a Deus, meu Deus, alguma coisa está mudando no mundo. Mas não é assim que acontece. Não é assim. Então, realmente, as pessoas vão chegar com outras demandas e vão pedir o processo. Mas o advogado, como você falou, é o médico. Ele vai fazer a anamnese. Ele vai identificar ali naquela situação qual é o melhor remédio para você tomar. Eu até brinco que meu pai é médico, né? Então eu sei quando meu pai fala: meu pai, eu estou sentindo isso e eu quero tomar esse remédio. Aí ele fala: graças a Deus você não fez medicina, porque senão ia tomar tudo errado. Então, uma coisa, como é que a pessoa vai me pedir um negócio? Eu sou especialista, eu me formei, eu sei o que é melhor para resolver aquela situação. Exato. Agora, um ponto que a gente precisa levar em consideração é: quando o processo é autocompositivo, isso também dá para a parte participar, depende do que a gente chama de voluntariedade, ou seja, a pessoa tem que querer participar. Então, numa situação como essa, eu vou indicar. Mas se ele não quiser, tudo bem, eu não tenho como forçar. É que nem o médico, ele faz a receita. Se eu não tomar o remédio, eu não tomei. Então, eu vou ter que assumir aquelas consequências. Perfeito, Ju. E o médico vai continuar me atendendo, minha situação pode agravar, eu posso voltar lá. É que nem no processo. Não foi como o advogado quis, mas ele não vai se ressentir. Ele simplesmente vai, assim, se te acompanhar ou indicar para algum colega que possa fazer isso para dar continuidade. Então, primeira coisa importante para fazer a adequação é observar o conflito. Outra coisa que eu acho que é importante é não separar por matérias. Então, a questão é, por exemplo, a família, sim. Família, todo mundo acha que se aplica muito bem, mas em alguns casos não. Então, se é um caso que tem uma violência muito grave, se é um caso que já teve algum tipo de abuso em relação a menor, então, alguns casos concretos eu vou analisar e vou identificar que mesmo sendo família, não. Ou não cabe. Agora, outros casos, isso aí não se aplica de jeito nenhum. Fazenda pública, calma. Foi assim a vida toda, até que houve, né, alteração na arbitragem, inclusive, para poder caber arbitragem também nos casos que envolvem administração pública. A lei de mediação em 2015 já introduziu a possibilidade de mediação na administração pública. Por quê? Porque não podia, não, porque se discutia. Então, essa legislação, ela não vem para necessariamente trazer algo novo, mas para trazer uma normalidade para isso que já era feito. As pessoas, né? Eu usei esse termo normalidade, que as pessoas trabalham muito hoje em dia com o novo normal. O novo normal não é novíssimo. O que é novo é as pessoas entenderem que é normal tentar compor, que é normal tentar resolver algum problema de forma jurídica sem precisar do processo judicial. Então, para adequar primeiro o conflito, não separando necessariamente por matéria, e sim identificando se aquele caso é um caso passível de resolução ou não. Olha, dizendo exatamente... Ô, Ju, só um parênteses, chegou aqui o doutor Ângelo, nosso presidente da subseção. Bem-vindo, meu amigo. Bem-vindos todos. Olha, e a Maria, que nos acompanha sempre, Maria perguntou o que eu estou bebendo. Maria, hoje eu estou tomando aqui um rosé, porque é mais leve e estava um pouquinho calor, então hoje é rosé. Continua, Ju. Depois eu quero pegar o gancho da indicação, tá? Não muda de assunto, não, que eu da indicação, da questão da anamnese, eu quero introduzir um outro ponto, tá? Mas continue. Quer introduzir agora?
Tá, então vamos lá. Essa questão da indicação do método. Como o Ju falou, rarissimamente... Aliás, eu estou trabalhando com os métodos autocompositivos há mais ou menos há um ano e meio, um ano e um pouquinho mais. Nenhum cliente virou e me ligou e falou: doutora Elisandra, tudo bem, estou vendo aí as suas lives, eu quero entrar com uma... Eu quero entrar, né? Eu poderia até dizer isso. Eu quero fazer uma mediação. Não, ninguém fez isso. É como o Ju falou, uma questão da indicação que a gente dá, que a gente prescreve, da anamnese do conflito que a gente faz. E existem formas, e aí eu falo para os advogados presentes, de você apresentar para o seu cliente a advocacia consensual, se você entender que isso é adequado. Vou repetir, se você entender que isso é adequado, uma mediação, uma advocacia colaborativa, uma negociação com outro advogado, se você entender que é adequado, você tem que apresentar para ele embasadamente. Não, né? Então, além dele ter confiança em você, pelo seu know-how, pela sua expertise, você pode apresentar dados. Então, eu e a doutora Juliana estávamos falando mais cedo sobre a jurimetria. A jurimetria hoje, que inclusive foi um conceito que eu aprendi com minha amiga Fernanda Barbosa, não sei se ela está aí na live, mas comecei a ouvir dela e fui pesquisar e penso que jurimetria é uma das formas de nós advogados advogarmos a advocacia consensual. Porque nós pegamos dados. O que é a jurimetria? É a estatística servindo ao direito, é a estatística servindo ao advogado. Então, aquele que faz jurimetria apresenta, por exemplo, quantas decisões favoráveis existiram no tribunal X? Quantas decisões em relação a dano moral no tribunal Y foram procedentes? Qual foi o teto da indenização? Como se posiciona, né, a turma recursal? Então, assim, esses dados podem ser coletados pelo advogado. Isso é legal. Esses dados são dados que estão publicados. O processo, em geral, é um processo que é público, né? A não ser segredo de justiça, mas os processos estão aí para serem consultados. Então, são dados que são levantados pelos estudiosos da estatística e que pode servir ao advogado consensual se ele quiser postular para o seu cliente esse meio, né, Ju? E mais uma coisa, uma outra questão, mudando um pouco o enfoque. Muitas vezes as partes não estão preparadas para um trabalho consensual. Por que eu estou dizendo isso? Eu e Ju temos experiência de clientes que não conseguiam evoluir numa questão consensual, numa mediação, não conseguiam. Precisou uma ação judicial, porque os tempos, digamos assim, o tempo das pessoas é diferente. Nós não vivemos, é ilusão pensar que nós vivemos exatamente o mesmo tempo. Isso parece conversa de doido, mas não é não. A física quântica fala isso. Enquanto um já está lá na frente, já pensando num consenso, já pensando, o outro está cá atrás, pensando no quanto ele sofreu na relação, seja ela qual for, empresa, família, não importa. Então, quando o tempo das partes é diferente, raras vezes a gente consegue avançar de logo com os métodos autocompositivos, a não ser que se use, por exemplo, uma equipe multidisciplinar. Quando você tem um profissional de saúde mental, que a gente chamava de coach, mas é o profissional de saúde mental que ajuda essas partes a fazerem a transição no conflito, quer dizer, ele trabalha como a formiguinha lá, ajudando o advogado a tirar os grãos, aí se consegue fazer uma progressão. É uma possibilidade. Exatamente. Foi ótimo você falar sobre esse ponto, porque era também o segundo aspecto que eu ia falar. O primeiro aspecto é perceber o conflito. O segundo é analisar as pessoas. Então, as pessoas querem, primeira coisa, ou seja, existe a voluntariedade, elas estão dispostas a passar por um processo onde elas vão ser as protagonistas e elas terão que oferecer as soluções. Então, é um aspecto. Elas estão prontas, estão preparadas. Ah, ninguém está. Não, eu concordo. No primeiro momento, a ideia que a gente tem é que ninguém está. Mas cabe ao advogado mostrar para as pessoas as vantagens ou desvantagens de um ou outro processo, naquele caso prático, e sentar com a pessoa e dizer exatamente o que vai acontecer e o que ela precisa fazer, o que é necessário. Então, eu falo sempre, em processos autocompositivos, a preparação, o planejamento é essencial para a gente ter um bom resultado. Essa ideia de que, eu vou então conversar e tal, para ver se eu faço um acordo. Aí, ou você não vai fazer, ou você tem chance de fazer um acordo muito ruim, porque você não planejou, você não analisou antes o que você tinha, o que você queria, o que você precisava. Eu já vi advogados sentarem em mesa de mediação
e recusarem excelentes propostas e aceitarem péssimas propostas. Ou seja, o que demonstra que não houve um planejamento. Então, o que é mais importante? A preparação. Então, se os advogados se preparar, as partes também precisam ser preparadas. A parte não vai cair do céu, estou super preparada, senão não precisa de advogado, não é assim que funciona. Então, precisa que o advogado prepare as partes. Então, não é a pessoa... Só se a pessoa for muito da paz, né? Não quiser briga nenhuma, não, calma. Às vezes, aquele que vem conflitivo é uma pessoa que entende os benefícios e se predispõe realmente a fazer isso. Mas algumas não. Então, se não, tudo bem. Ou seja, não é para tudo. É adequado para alguns casos e para outros não é o processo mais adequado. A gente até falou mais cedo, Elisandra, sobre um termo que é a capacidade. Então, a gente tem a capacidade civil, né, Elisandra? Isso. Temos a capacidade postulatória e existe uma capacidade que talvez não tenha elementos objetivos não definidos para essa atuação. Então, Perfeito, isso é importante. E eu acho que o último ponto que é essencial para a gente conseguir fazer essa adequação e utilizar esse sistema multiportas com equilíbrio é exatamente o fato da gente analisar os objetivos. Ou seja, qual é o meu objetivo? Qual é o objetivo do meu cliente nesse caso? Por quê? Porque processos heterocompositivos, seja mediação, seja processo judicial ou seja arbitragem, eles vão trabalhar com fato e direito. Então, o que eu vou conseguir resolver é a lide processual. É satisfazer o direito. É o máximo que eu posso conseguir. Pode ser que eu não consiga também, né? Que eu venha perder. Mas, em um processo autocompositivo, eu não vou só satisfazer o direito. Eu vou também, e a minha principal percepção é a satisfação dos interesses. Ou seja, meu foco de solução é a lide sociológica. Isso é importante trazer, porque realmente, se eu vou para o processo judicial achando que depois que passar pelo processo a família vai estar bem, vai estar unida, isso não vai acontecer. Não é a natureza, não é porque o processo judicial é do mal, é porque não é a natureza jurídica, não é voltada para isso. É competitiva, um vai ganhar, o outro vai perder. É claro que se desgaste a relação social. E o autocompositivo, diferentemente, é voltado para que as pessoas... Você só vai aceitar construir um consenso se ele for bom para você. Então, essa ideia de que você vai aceitar uma coisa que seja muito ruim, aí você vai fazer o que você quiser. Isso vai te orientar. Então, a ideia é essa. E dentro desse contexto que a gente tem de objetivo, de motivo, de compromisso, né, de lide processual, de lide sociológica, é importante a gente apresentar, na minha opinião, mais duas vantagens dos processos autocompositivos em relação aos héteros. Muito embora a gente não esteja querendo falar de vantagens de um em relação ao outro, e sim de adequação. Então, vamos mudar o nome. Duas adequações importantes. O seguinte, quando a gente tem um processo judicial, muita dificuldade com relação à produção das provas, É que a minha bateria está diminuindo aqui. Daqui um pouco eu vou ter que botar o cabinho, mas eu estou te ouvindo. Dificuldade na produção de provas. Peguei. A dificuldade na produção das provas. Se você não vai conseguir produzir as provas necessárias em um processo judicial, meu amigo, para que você vai lá? Não é assim? Você vai para expor? Você vai para quê? É excelente você tentar uma autocomposição. É claro que você não precisa chegar na autocomposição, seja o processo qual for, falando, olha, estou aqui porque eu não tenho como produzir provas. Não, isso não vai acontecer, ninguém vai falar isso. Mas a gente tem, sim, essa possibilidade de, verificando que não temos a produção de provas necessárias, iremos, para atender o nosso direito, nós iríamos buscar uma satisfação de interesses. E um outro aspecto que eu acho que é essencial é a gente poder perceber que os autocompositivos são adequados sempre que os advogados pretendem efetuar o controle dos riscos. Porque em um processo judicial eu não controlo nada, né? Assim, a decisão vem de um terceiro, que é o magistrado, e mil circunstâncias envolvem ele naquele momento de decidir.
enquanto que num processo autocompositivo eu tenho um controle maior. Então, ele é mais adequado a depender do conflito, das pessoas, também do meu objetivo. Ele é adequado quando eu também tenho uma dificuldade de produzir provas, ou quando eu tenho provas muito robustas, talvez o heterocompositivo, né, venha a ser mais adequado. E também com relação aos riscos, quando eu tenho a pretensão de controlar os riscos. Eu acho que esses pontos são os mais importantes. Eu vou só fazer um agradecimento às pessoas que estão Uhum. aqui. Tem muita Faça, gente Ju. legal. Tem meus Tem. alunos, Rita, Vinícius, que foi aluno da pós, Laura também, Jadiel, que foi da graduação, Gisele, que não perde uma live, Rômulo. Ah, que bom, gente. Eu fico muito feliz que vocês estejam aqui. Rômulo, ex-aluno de graduação. Maravilha. Então, Liz, né, esses pontos são, nesse momento, assim, eu acho importante você trazer também. Eu quero fazer uma ilustração disso que você disse sobre a questão da adequação e do trabalho do advogado. Vou dar um exemplo concreto do que aconteceu comigo, né? Eu conversei isso já com a Ju, ela tá ciente, não vou dizer o nome das partes, obviamente, mas eu acompanho uma mãe e uma filha, né? Eu advogo, obviamente, para menor, que não é menor, a gente tem inclusive inadequado, né, para infante, para criança, que agora está virando uma adolescente, e essa nova composição de família. Então, essa mãe com esse pai tem uma dificuldade de comunicação muito grande. Então, nós tivemos um primeiro processo que foi uma autorização de viagem, porque ele não queria autorizar uma viagem para o exterior, porque ela ia residir fora. Depois tivemos uma questão de revisão de alimentos, porque exatamente eles têm muita dificuldade de dialogar. Na verdade, ela até procura dialogar, mas eles não encontram aquela consonância, né? Depois que a relação conjugal terminou, eles não têm. Então, em determinado momento, ela com a filha já residindo fora do país e ele, o pai, residindo no Brasil, ela me procura e diz, olha, eu quero mover uma ação de alienação parental. Aí mas por que você quer mover uma ação de alienação parental se ele reside à distância, se nem se vêem com tanta regularidade? Aí procurei entender o que a Juliana está dizendo. Qual era o objetivo dela com essa ação? E não simplesmente pegar, anotar os dados, dizer o valor dos honorários e entrar com a ação. A minha forma, inclusive já faço um input aqui, um gancho para a gente falar sobre honorário, Ju. A minha forma de atuação aqui pode ser remunerada de outra forma. Eu parar e ouvi-la, e oferecer a ela essa anamnese do que ela está me trazendo, tem seu valor. Eu não cheguei aqui de paraquedas, eu tenho aqui um pouco dos livros que eu uso, os outros estão lá embaixo, fora os cursos que a gente faz. Então, assim, a minha remuneração é para eu resolver, ou pelo menos servir, auxiliar essa pessoa a resolver o conflito. Então, ela me dizia, eu quero uma ação de alienação parental. Aí eu falei, pessoa X, entenda, se nós movermos uma ação de alienação parental, vai acontecer isso, aquilo, a repercussão vai ser sobre a criança, na época ela era menor, enfim, não era ainda adolescente, sobre a criança. Fui mostrando a ela todos os pontos do que ia acontecer se a gente movesse essa ação. Aí ela parou e refletiu e disse, eu vou pensar. Aí ela devolveu para mim no outro dia e disse assim, não, realmente, o que eu queria é que ele se comportasse de X, Y, Z maneira. Eu não quero uma ação, eu não quero brigar na frente do juiz. O que eu quero é que ele mude de comportamento em relação a mim e a minha filha. Compreende? Eu não preciso necessariamente manejar uma ação judicial para isso. Hoje, depois daquela resolução, Ju, me ajude no número da resolução, que foi o Conselho Federal da OAB. Foi recente essa resolução, eu não me lembro o número. Essa resolução do Conselho, mas coloquem lá no site Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tem uma resolução dizendo que é trabalho sim do advogado a mediação, é trabalho sim do advogado a conciliação, é trabalho sim do advogado advertir as partes daquilo que elas podem, dos riscos que elas correm com o processo também, se for o caso, né? E outra coisa, o Código de Ética, a gente tem o nosso Código de Ética, desde 2015, que ele foi também reformulado, dizendo que o advogado, por exemplo, não pode patrocinar nenhum tipo de lead aventureira. Ele pode responder eticamente por isso, eu sei porque eu já fui do Tribunal de Ética. Depois, a gente tem lá, me parece que é o artigo 2º, inciso 6º, que o advogado deve evitar o litígio, procurar sempre que possível a conciliação. Ora, se o advogado deve procurar a conciliação, não entrar com o processo, como é que ele sobrevive?
E aí a gente vai lançar essa questão aqui também que vale a pena abordar. Os honorários, eu repito, são a forma de você ser remunerado pelo seu trabalho. Então não é somente que você vai receber X entrando com a demanda e no final percentual do ganho. Você pode reformular essa fórmula. Você pode cobrar, ter o seu ganho e até maior. Eu tenho colegas advogados, vocês estão aqui na live hoje, que dizem, Lisandra, dá muito mais trabalho ser um advogado consensual. É muito mais tempo de escuta, de construção, de design thinking. A gente tem que fazer um desenho, né? Uma arquitetura ali do conflito para uma perfeita anamnese. Então, isso tem que ser muito bem remunerado. Na opinião de vários colegas e eu assino embaixo, nós deveríamos receber até mais quando atuamos assim, né? Então, Ju, eu queria lançar um pouco essa ideia para você. Não, e eu concordo plenamente. Eu acho não, né? Como você falou, está no Código de Ética, sim, é dever do advogado colaborar. Vamos também tirar alguns estigmas em relação a essa palavra colaboração. Porque as pessoas acham que colaborar é ser bonito, é do bem, e etc. E não é bem assim. Colaborar é você atuar estrategicamente nos casos em que você percebe que você será beneficiado, e você não, seu cliente será beneficiado por efetivamente ter uma atuação que não seja competitiva, como um processo heterocompositivo. Mas sim, está no Código de Ética da ordem dos advogados, então da advocacia, que é dever do advogado atuar de maneira colaborativa, colaborando. Além disso, como você trouxe, essa ideia de que a mediação, conciliação, arbitragem, essa discussão, que apesar de não ser perfeito, o que a gente começou falando, ela ainda permanecia. Então, veja que foi algo de 2019, ou foi 2020, eu já estou até, acho que foi 2019, finalmente. Não, a resolução foi 2020. Foi agora, foi recente. Eu acho que a gente estava na pandemia, sim. Vou botar a taça aqui que terminou. Sim, foi. Aí, para poder dizer que é atividade do advogado mediador, ou do advogado mediar, arbitrar, conciliar, entre outras que ele também listou, para que efetivamente não existam dúvidas com relação a isso. Então, veja que as pessoas estão de todos os lados tentando munir os profissionais desses novos métodos. Por que tem que ser, tem que ser assim agora? Eu poderia te dar várias justificativas, mas eu vou te dar uma só. O mundo está mudando. O mundo está mudando. Imagine, eu digo também relacionando com medicina mais uma vez. Imagine você doente, chega no médico, o médico fala, não, eu tenho aqui um medicamento, mas você só vai ficar bom daqui a 5 anos. E isso ser o normal. Já pensou 5 anos você tomando uma medicação, aquela medicação te dá enjoo, te dá dor de cabeça, te deixa estressado. Você fica sem saber se você vai melhorar mesmo, né? Porque tem que aguardar 5 anos. Gente, as pessoas não estão mais nesse tempo nem nesse momento. O mundo mudou. As pessoas precisam resolver as coisas logo. Não é porque tá todo mundo apressadinho, não. É porque tudo na vida tem um ritmo que exige uma certa eficiência. Eu não estou nem falando daquela celeridade de ser rápido e ser de qualquer forma, não. A celeridade, ela está atrelada a uma eficiência, ou seja, você conseguir acessar, você conseguir sair com um provimento que seja realmente hábil e que você consiga fazer isso num tempo justo, num tempo razoável. Então, num tempo adequado. Num tempo adequado. Então, isso é muito importante da gente também considerar esse aspecto da ética e do quanto o advogado está sendo movimentado para poder ter essa atuação. Até, não sei se eu já trabalho com isso há muito tempo, mas assim, é um pouco estranho para mim essa resistência. Eu acho que a resistência não é em eles entenderem que realmente é vantajoso. É, na verdade, uma resistência em ter que mudar a atuação. Exato. Ou seja, sair da zona de conforto e também, ao mesmo tempo, mudar uma cultura. Porque um ponto, Lisandra, que você trouxe mais cedo, quando a gente estava conversando na live, foi o fato de que até os processos heterocompositivos estão mudando. Então, isso também é diferente. Como assim, Juliana? Vamos primeiro para a arbitragem, tá bom? Daqui a pouco a gente vai chegar no processo. Na arbitragem, as partes precisam, em comum acordo, escolher
O árbitro. Escolher a arbitragem, porque elas só vão para o processo arbitral se as duas desejarem. Só para o público assim, ficar atento. Elas escolhem a arbitragem, escolhem a câmara arbitral, escolhem na câmara o árbitro, escolhem quais são as regras de direito aplicável que o árbitro vai poder utilizar para julgar e ainda podem escolher regras processuais em comum acordo. Então, daí você já percebe, olha, o comportamento do advogado nesse processo tem que ser diferente. Aquele advogado que fica atrasando, que não quer resolver, que quer estender, ele não serve para uma arbitragem. Bom, tá? Até falando que eu falei de arbitragem com relação à adequação, a lei da arbitragem é muito feliz, porque ela oferece para a gente uma adequação muito específica com relação à arbitragem, que são para questões que envolvem direitos patrimoniais disponíveis. Então, com isso, a arbitragem é um processo que a gente consegue, inclusive, fazer uma adequação mais simples, mais objetiva, porque ela tem já na lei um critério objetivo definido para isso. Mas, voltando à questão de como os processos estão mudando. No processo judicial, o nosso novo Código de Processo Civil, ele traz os negócios jurídicos atípicos, que é a possibilidade das partes negociarem também procedimentos no processo judicial. Então, agora, as partes em comum acordo podem estabelecer um calendário processual. Olha, no nosso processo, todos os prazos são de 5 dias para o processo ser célere. Olha, no nosso processo, a gente vai suprimir aqui algumas instâncias recursais. Ao invés da gente ficar recorrendo de instância em instância, a gente quer ir direto para o STF. Então, tem vários. A produção das provas, negociar quais provas não serão produzidas. Então, tem várias coisas que podem ser feitas. E veja que essa regra é uma regra que é trazida da arbitragem. Ou seja, é uma possibilidade de privatizar o processo público, que é o processo judicial. E aí o advogado, mais uma vez, vai ter que se comportar de uma maneira diferente, porque ele vai precisar do outro para dar essa celeridade, para dar essa eficiência, essa agilidade. O cliente gosta disso. Isso é verdade, gente. Isso aqui não é... O cliente gosta disso. O cliente, ele deseja isso. Até, eu vou montar aqui meu aluno, eles fazem um trabalho na faculdade que é ir para outros cursos ou outros espaços, divulgar o processo que eles quiserem. Eles escolhem um processo e divulgam. Um dos critérios de avaliação é adequar o processo ao público. Todos, quando voltam, eu não sei se eles percebem isso, falam que as pessoas não conheciam, mas adoraram conhecer. As pessoas também, gente, elas querem uma resolução. Pode ser até que na hora do conflito ela fique desesperada e queira o processo, e queira se vingar, e queira isso. É o normal do ser humano, tá? Mas, racionalmente, a sociedade, ela quer a justiça. E na cabeça das pessoas, a justiça não é a vingança necessariamente, não. É ter aquele direito satisfeito no menor tempo possível. Se o direito vai ser satisfeito através de um acordo, para ela, tá ótimo, tá excelente, né? É quanto antes, melhor. Então, a gente precisa realmente trazer essa questão do equilíbrio. Então, não só o equilíbrio na hora de escolher, mas o equilíbrio na hora de atuar. Eu preciso ter uma atuação mais equilibrada. Não porque é o certo, é o ótimo, é o maravilhoso, é o lindo, não. É porque é o mais eficiente, né? É o mais estratégico mesmo. Tá? Ju, e assim, pegando esse gancho do que você está trazendo, a justiça, o que a parte, o advogado recebe no seu escritório é um pedido de ajuda para um restabelecimento de um direito, né, que foi ou violado ou ameaçado, porque a pessoa se sentiu lesada, se sentiu injustiçada, né? Mas o judiciário não é a única porta que dá essa solução. E, na verdade, hoje, com o sistema multiportas, a gente pode alcançar essa sensação, eu vou dizer assim, de justiça. Por que eu vou dizer sensação? Porque, eventualmente, eu vou usar nossos exemplos aqui, eu e Ju, nós podemos ter um conflito, tomara que não, bate na madeira, mas podemos ter um conflito e estarmos, assim, dispostas uma com a outra e, de repente, procurarmos advogados para nos representarem. E num primeiro momento, o que a gente quer é aquela palavra que latina é vendetta, né? Vingança. Aí o advogado tem que ter a sensibilidade e a adequação e a ética, seguindo o código de ética, né? De dizer, olha,
o judiciário não é palco para vingança privada, não. O judiciário é uma das formas de se restabelecer a justiça, aquilo que foi quebrado. De repente, para nós duas, uma conversa em que eu vire e falei, Ju, realmente, eu me passei, que eu reconheça, e isso já restaure a sensação, o senso de justiça nela. Então, muito importante isso, a justiça que a gente busca, não usar o judiciário para vendetta, né? E ter o advogado ter essa sensibilidade de orientar, o advogado serve para isso. É o barqueiro lá que conduz, né, as almas aí na travessia, é o barqueiro, é saber orientar para onde o cliente vai, porque o cliente não sabe, o cliente é engenheiro, o cliente é médico, o cliente é dono de mercado, o cliente é empregado doméstico, seja quem for, tá na sua mão, você tem essa responsabilidade. Por isso, Ju, que hoje, quando eu fiz o post do Dia da Advocacia, fiquei, nossa, que frase eu vou usar? Poxa, a frase da Constituição é tão bonita. Eu pensei, não, nós temos um munus público, nós temos uma responsabilidade de condução das vidas do nosso trabalho, a nossa missão é das mais nobres que tem. A advocacia tem que ser extremamente valorizada, porque nós lidamos com o problema. E lidar com o problema é todo mundo que quer, não, meu amigo. Né? Então, assim, é uma habilidade, eu diria que é uma vocação. Eu me sinto vocacionada a servir nesse lugar, de ajudar as pessoas na travessia do conflito. Assim como eu sei que ajuda também. Exatamente. Eu concordo com você, Elis. Deixa eu só fazer uma observação. Tem mais pessoas aqui. Rita, já comentei. Brinda, minha amiga da Bolívia. Ela é mediadora também. Fez curso de mediação aqui no Brasil, quando estava aqui. Mas Thaís, minha aluna. Caetano. É nosso competidor lá do grupo de competições da Unifax. Os meninos são maravilhosos. Gente, muito obrigada. Se por acaso não falei o nome de alguém, é porque é tão rápido, tá? Aí eles falaram até do trabalho que eles fizeram. Esse trabalho que eu dei um exemplo aqui. Foi muito legal. Obrigada, gente. Então, eu concordo, Liz, com o que você traz pra gente. Eu acho que realmente isso é muito importante, é relevante. As pessoas precisam começar a perceber. E sim, existe um ponto que também é essencial quando a gente fala desse equilíbrio, desse balance, que é a cultura. Querendo ou não, nós vivemos em uma cultura extremamente competitiva e beligerante. O que é que me faz perceber isso cada vez mais, a cada dia, né? Cada dia e cada vez mais. Meus alunos, eu ensino para muitos alunos de primeiro semestre, e eles entram na faculdade já imaginando que o negócio é você realmente pegar pesado, né? Eu me lembro, uma vez eu fui dar uma aula, foi muito interessante isso. Uma aula para uma turma de pós-graduação, a mesma coisa, só porque eu vou usar as palavras e vou dar o exemplo exato. Uma aula de pós-graduação em uma turma que só tinha advogados. Então, tanto o primeiro semestre que está começando, quanto os advogados que já estão formados atuando. E aí eu perguntei como que eles tentavam resolver os conflitos. Fiz várias perguntas até chegar nessa, era uma construção de raciocínio. E aí, quais eram as ações? Então surgiu extorquir, ameaçar, coagir, brigar, argumentar não, impor, e por aí vai. Aí eles foram colocando, sobe, eu fui deixando, anotando tudo. Quando eu terminei, aí eu olhei, olha o que vocês colocaram. Gente, imagina uma profissão que as pessoas se identificam assim. Não é? Então, isso é uma reflexão mesmo. A gente precisa atuar com equilíbrio. Equilíbrio na escolha dos processos e equilíbrio na atuação dos processos. Para a nossa profissão ser valorizada, tem que vir à tona a nossa principal função, resolver os conflitos. O advogado é um resolvedor de conflitos. E ele tem que dar graças a Deus que ele tem vários métodos à sua disposição para ele poder utilizar. Ele não vai ficar preso a apenas um. Imagina como seria também extremo eu só ter mediação, só poder resolver através da mediação, só poder resolver através da conciliação. Como isso iria empobrecer a minha capacidade resolutiva diante do meu cliente? Então, eu imagino que para os advogados, até em busca, até nesse dia, né, que é o nosso dia, o dia da advocacia,
até em busca dessa valorização, que foi algo, né, que você comentou, usou essa palavra, dessa valorização, a gente tem que mudar esse patamar. Esse patamar de que eu estou aqui para atrasar, eu estou aqui para extorquir, para ameaçar, para coagir, para gritar, para alterar meu tom de voz. Enfim, a gente tem que mudar esse patamar. Não, eu sou um especialista, eu vou resolver, eu vou se tornar mais efetivo. Eu tenho várias formas. Sim, o processo judicial pode ser o mais adequado, mas mesmo num processo judicial, eu vou ter uma atuação diferenciada, eu vou tentar saber como é que pode ser mais eficiente. Se tiver a oportunidade de resolver através do consciência, quais são as vantagens? Fazer uma análise econômica do direito, fazer uma análise das provas, fazer uma análise do risco, fazer uma preparação e um planejamento e não ficar só no automático, é consumidor, até 40 salários mínimos ajuizado, é nananã. Então, sair do automático e começar a resgatar o raciocínio jurídico, que é algo que passa batido. Eu fico impressionada com isso. A gente tem o Google à nossa disposição, é verdade. Mas imagine como seria para mim ir no médico e o médico abrir o Google para dizer qual remédio eu tenho que tomar. Não é isso que eu quero, eu não vou confiar. A mesma coisa com relação ao advogado. Ok, o Google está à minha disposição, eu posso usar, não estou dizendo que não. Mas eu tenho que raciocinar criticamente. Eu tenho que ter um raciocínio crítico em relação àquilo ali. Então, eu tenho que estudar para poder aplicar. Eu preciso saber quais são os mecanismos para, diante desse conteúdo mais técnico, eu poder utilizar ele ao meu dispor. E eu acho que é exatamente isso que a gente veio trazer aqui nessa live. Olha, a gente tem vários métodos, mas a gente precisa adequar. A gente está tentando capacitar, transmitir o nosso conhecimento, atuar com ética, cobrar por isso da maneira devida. Então, começar a trabalhar com a perspectiva dos honorários, da valorização. E eu acho que o nosso valor, ele não vai ser medido só pelos honorários que a gente vai poder receber, mas principalmente pela atuação diferenciada que a gente vai ter. E que fideliza o cliente, né, Ju? Que fideliza o cliente. Isso. Eu não sei, Ju, ainda bem que o reloginho não apareceu aqui de cair a live, não. Acho que ainda tem mais uns 2 minutinhos. Eu não sei se eu nunca assisti aquele seriado Suits, mas o pessoal fala muito. E eu não sei se nesse seriado se utiliza essas coisas de ameaçar, extorquir, usar jeitinho, aquela coisa, aquela artimanha. Porque, veja, uma coisa é você agir com estratégia e inteligência. Isso é maravilhoso. Primeiro você adequar, né? Recebe o cliente, adequa, procura um método, faz a anamnese e tal. Isso é maravilhoso. Agora, agir de maneira antiética, isso é bacana? Em algum momento, ninguém engana todo mundo o tempo todo. Em algum momento isso aparece. Né? Então, assim, me coloquei essa pergunta. A segunda coisa que você trouxe sobre a questão né, dessa raiva de ameaçar, eu também pensei, não pensando tanto no advogado, pensando nas partes. Ó, faltam 1 minuto e 58, bem rapidinho. As partes estão num momento realmente de descarga emocional. Cabe ao cliente deixá-las falarem, o escritório é para isso. Tem que acolher o cliente como ele chega. Passado isso, utilizando a técnica, fazer a anamnese adequada, né? E uma terceira coisa que eu quero falar ainda antes de cair a live e devolver a palavra para a Ju poder se despedir, é que tudo isso que a gente está trazendo aqui nada mais é do que o que o professor Kazuo Watanabe disse recentemente num congresso de direito consensual, de advocacia consensual, de que nós estamos buscando um acesso à ordem jurídica justa. É mais até do que um acesso à justiça. A gente busca uma ordem jurídica justa. E uma ordem jurídica justa é aquela em que esses mecanismos todos de restabelecimento da paz social, da justiça, da sensação dos direitos preservados e respeitados podem ser alcançados por métodos diferentes. É isso que a gente queria trazer para vocês aqui, né, Ju? Tem 1 minuto, Ju, todo seu. Obrigada por ter vindo, obrigada a todos. Eu que agradeço. Gente, muito obrigada. Lisandra, muito obrigada de coração. Foi maravilhoso. Eu fico muito feliz, porque eu sei da sua competência e realmente eu estar ao seu lado, eu acho que é de extrema responsabilidade, muita alegria. Recíproco, recíproco, recíproco. Obrigada, Ju. Gente, obrigada a todos que assistiram. Essa live vai ficar no IGT, vai ficar no meu feed. Depois eu vou mandar o link para a Ju e também vai ser convertida no Spotify, viu, Ju? Já te peço autorização que vai para o Spotify a nossa live.
Ótimo, maravilha. Tá bom? Super autorizada e ainda agradeço. Então tá bom. Beijo, gente. Vou até aproveitar e encerrar antes que Beijo. caia para salvar com o conteúdo aqui. Beijo. Isso.